O Senhor nos traz uma palavra, irmãos, muito conhecida. Quase todos sabem recitá-la de cor. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essas são as palavras que estão aqui, eternizadas nas Escrituras Sagradas. Nasceram no coração de um homem chamado Davi, pela inspiração do Espírito maravilhoso que governou seus passos e ajudou esse homem até o final de sua jornada. Mesmo com seus erros, ele conseguiu se redimir e acertar os seus passos e terminou a sua carreira farto de dias e em paz com Deus. Disse ainda no final da sua vida, uma composição inspirada, assim diz o suave em Salmos: o Espírito de Deus falou em mim. Bem-aventurado é o ser humano, tirado dessa massa caída, cheio de fantasia da vida, e que consegue entender a verdadeira razão da vida e o propósito de Deus com o ser humano. Não se parece nada com isso que vemos aí. O homem que Deus projetou não se parece com esse que vemos. E essa vida que levamos também não foi projetada por Deus. Tudo isso aqui é fruto do desatino, do desagravo que o pecado trouxe. Afastar-se de Deus custou muito caro. Mas bem-aventurado é aquele que entende que há um jeito da gente ser feliz. Há um jeito. A felicidade não vai ser conquistada com um belo casamento, um belo emprego, uma bela aparência. Não. Isso tudo é bom, mas a felicidade é conquistada e já foi conquistada por Jesus Cristo para nós. Aqui, irmãos, vejam que essa palavra exposta aqui, ela não é do tempo do Senhor Jesus. Antecede, muito antes. Mas se nós pusermos atenção no texto, vemos um paralelo muito claro com o nosso grande pastor. Jesus é o grande pastor de almas. E como Davi se alegrava, era feliz, porque ele tinha um Senhor como seu pastor. E assim também nós. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Mas vamos ver aqui, a expressão é um paralelo com uma ovelhinha, não é? Deitar em pastos verdes e tomar água. Davi não era ovelha, não,
no sentido textual da palavra. Mas são as provisões básicas que um pastor provê. Provê alimento, provê água, provê proteção. É o cajado, a vara. E o Senhor, Ele provê para nós o alimento, a água e a proteção. E não só no campo natural de nossa vida, sobretudo no campo espiritual. Porque o nosso pastor, até hoje eles não entendem direito. O mundo hebreu não consegue entender esse pastor ainda. Até hoje eles discutem, precisa de ouvir um estudo deles lá. Eu não li o estudo, vi só um breve relato. Os pastores discutindo por que Jesus não pode ser o Messias dele. E nós sabemos muitas razões pelas quais ele sempre foi o grande Messias. A questão é que olhar que nós temos sobre ele. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, irmãos, ele disse assim: quem comer da minha carne e beber do meu... Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Isso escandalizava aqueles homens. Escandalizava. Até quando ele estava fazendo uma prática assim, muitos foram embora. Alguém falou com ele: Senhor, essa sua pregação está complicada, porque você está perdendo todos os seus discípulos aí falando desse jeito. Veja, ficamos só nós aqui. Como que fosse milindrar o Senhor Jesus, querendo mudar a fala dele. Ele falou: vocês também não querem ir embora? Pode ir. Aí o Pedro caiu em si mesmo. Falou: não, porque as tuas palavras, ninguém tem palavras como a tua. Sabe o que estava dizendo? Ninguém nos alimenta como o Senhor nos alimenta. A tua palavra alimenta a gente. Quando a gente escuta, nós ficamos saciados. A tua palavra é comida. Satanás ofereceu para Jesus: transforma essas pedras em pão. Falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E ele falou também: vossos pais não comeram o pão que desceu do céu. Mas nós comeram porque era o maná. O maná não desceu do céu ao qual eu me refiro. Esse céuzinho aí, ó, essa atmosfera, foi daí que veio. Mas quem saiu de fato do céu, esse é alimento. Ele provê alimento, água e proteção. Ele é o verdadeiro pastor. Por isso que está escrito: ninguém subiu ao céu, os irmãos sabem isso, senão aquele que de lá desceu. Mas Enoque foi arrebatado ao céu. E não somente ele, Elias também foi. Mas foi o paraíso. Agora o céu, onde está a glória plena, a plenitude da glória, ninguém nunca jamais foi. Nunca. Mas nós iremos um dia. Eu vim dessa glória absoluta, porque a glória absoluta sou eu. Então, quem se alimenta da palavra de Deus não tem fome de outros alimentos. Tem muitas pessoas correndo atrás de filosofias, irmãos, que as pessoas que ensinam, elas mesmas estão confusas, não sabem onde vão. O Senhor disse que quando o mestre é cego, conduz outro cego, cai os dois no buraco. O Senhor falou assim: a ninguém chameis mestres. Já leram isso? Não chama ninguém de mestre, porque aqui nesse planeta, nesse plano, ninguém tem competência de ensinar coisas que só eu que conheço. Ninguém esteve no lugar que eu estive, porque eu sou o Senhor absoluto, Senhor de tudo. Ele é mestre. Você quer aprender?
Jesus é o seu mestre. Tem muitos procurando aprendizado com águas que são amargas, fontes quebradas. Vai ficar cada vez mais com sede e confuso. Jesus tem uma água viva, que lá no poço de Jacó, uma mulher samaritana tomou sem pegar o balde, só conversando com ele. A palavra dele foi graciosa aos olhos daquela mulher. Ela já saiu para a cidade anunciando: eu encontrei com o Messias. Eu bebi a água da vida. O Senhor falou: se você tomar dessa água, você nunca mais vai ter sede. Vai se fazer em você uma fonte de água que vai saltar com você daqui para a vida eterna. Que coisa maravilhosa. E bem-aventurados são todos aqueles que já têm em si uma fonte de água que vai te levar para a vida eterna. Portanto, lembra-te de uma coisa: Davi reconhecia um pastor, e não era outro senão o mesmo pastor que você conhece. Não teve a felicidade de conviver com Jesus, mas ele conheceu Cristo pela revelação do Espírito. E aqui nós vimos: ele é o meu pastor. Sendo ele o teu pastor, você não tem que ter muito temor. Sabia que esse medo que nós temos, essa insegurança que o mundo traz, é a falta de ter segurança num pastor? Quanto mais fé você tem nele, menos insegurança você tem em volta de você. É Deus que guarda, está escrito: em vão vigia a sentinela se Deus não guardar a cidade. Pode tomar conta, pode colocar sistemas de alarme, pode colocar guardas armados. Não é proteção verdadeira. A proteção verdadeira é do seu pastor. Se ele proteger você, ninguém te toca. E quando te toca, toca numa medida que ele calibra, só para experimentar a sua fé. Agora, se o Senhor não te protege, ninguém te protegerá. Nós vemos isso, irmãos, como a nossa vida é frágil, é um assopro. Começamos o dia e não sabemos que terminamos. Deitamos e ninguém pode falar: amanhã eu tenho certeza que eu estou vivo, porque muitos nunca amanheceram. Por isso que, se o Senhor for o teu pastor, você já começa a descansar na palavra de Deus. Ele te faz descansar. Ele provê a água, a palavra e o Espírito. Quando aquele povo estava cansado no deserto, revoltado, fizeram uma revolta junto de Meribá e forçaram Moisés: queremos água. E Deus falou com Moisés: bate na rocha. Ele bateu, acho que 2 vezes, bateu irado. Estava bravo, o povo oprimindo ele. Aquela rocha agredida, de repente começou a jorrar água. E aquela água inundou aquela região deserta. E essa rocha ferida, na cruz, jorrou uma água que mata toda a sede e forma depósito para a vida eterna em qualquer um que aceitar e crer na missão maravilhosa desse nosso pastor. Ele é o seu pastor e não vai te faltar nada. Tudo que vem, vai. Todo bem que Deus determinar para você, calibradamente, em doses pequenas, vai chegar na sua vida. Sabia que Ele calibra o bem para nós? Não entrega tudo de uma vez, porque nós não estamos preparados. Ele vai nos preparando até para receber suas bênçãos, para que não suceda que você se ache assim, alguma coisa importante. Até o bem dele ele ministra calibradamente. E o mal, ele dosa também. Toda a capacidade do mal que você pode enfrentar está medida no calibre de Cristo. Por isso, irmãos, refrigera minha alma. Refrigerar a alma, já pensaram isso? Você vai no ar-condicionado, refrigera seu corpo. Mas como que a gente refrigera a alma? É quando o pastor está do nosso lado. A virtude do Altíssimo, irmãos, refrigera a alma.
Quem já sentiu a virtude do Espírito Santo dispensa explicações. Quem já sentiu a virtude do Espírito Santo sabe, quando a virtude vem em nós, nossa alma refrigera. Nosso medo acaba, nosso cansaço termina e nós cantamos de alegria. Quantas vezes Deus já te fez refrigerar, não é verdade, irmão? Não é, irmã? Já refrigerou sua alma porque Ele é o seu pastor. O que anda te assustando tanto? Quem tem que andar assustado é o teu inimigo. Porque você está debaixo da proteção do Eterno. Não saindo dos seus caminhos, não se afastando de sua lei, nem o mal fará morada na tua casa. Quando o vento do mal soprar, o vento do bem vai desfazer o vento do mal. Quando a prova vier, ela se retira como a água que compõe as ondas do mar. Se levanta, o Senhor falou assim, quem é que pôs o termo no mar? Tem mar que levanta 30 metros, hein? Mas Deus falou para o mar, ondas empoladas, termine aqui na praia. Até hoje, quando a onda se levanta, a ordem do Eterno estará, pare na praia. E tem onda que se levantou e vai quebrar na praia. Não vai quebrar em cima de você. Guarda essa profecia. Tem uma onda que se levantou muito grande. E você falou, vai me cair, vai me acabar. Não, vai quebrar na praia. O Todo-Poderoso colocou o limite para as ondas. Ele refrigera a nossa alma. Eu já vi criança falar em evidência de língua pelo Espírito de Deus. Pessoa velha, cansada, analfabeto, falando um idioma que ele nunca aprendeu, sem nenhum sotaque. Homens que se alegram, uns não recebem o dom de língua, mas recebem o refrigério do Eterno. Hoje essa palavra vai penetrar lá no fundo do coração de muitos e vai refrigerar sua alma. O calor provocado pelas muitas tribulações, pelos pensamentos repetitivos, pelos problemas que assolam a tua história, a tua casa, são muito pequenos em relação ao refrigério que o teu pastor tem para te dar. Olha, guia-me pelas veredas da justiça. Veredas são caminhos não muito largos, não são grandes avenidas. São veredas, são pequenos caminhos. E nessas veredas aí, nessas pequenas decisões, nessas pequenas tomadas de decisões que nós temos que fazer, Cristo vai te iluminar. O que você vai fazer em cada setor da sua vida, em cada... Quem busca a direção de Deus, não tropeça. Quem anda com seus próprios pés, tropeça. Mas quem busca a direção de Deus, eles podem até falar, você é exagerado, para que buscar Deus para coisas pequenas? Porque eu tropeço nas pequenas, igual nas grandes, quando Deus não me guia. A resposta é essa. Se Deus não me guia, eu tropeço em coisa pequena e em coisa grande. Se Ele me guiar, eu não tropeço nem nas pequenas e nem nas grandes. E o Senhor vai te guiar nas pequenas por esses dias, para que você não tropece nas grandes. É assim que a palavra vai nos guiando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. E esse mundo é um vale da sombra da morte. Aqui, todos sabem isso. Mas aqui no setor da vida privada, ele fala de um evento, de um problema, de um processo. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu fosse acometido por uma situação tão difícil que eu tivesse em risco da minha vida, e ele esteve, muitas vezes, foi cercado. Ele uma vez foi cercado de tal maneira que um dos conselheiros do palácio, que era Aitófel, tinha dado um conselho, e o conselho era muito terrível. Cerca Davi com esses homens que ele está cansado. Destrói, ele levanta todo mundo agora e vai atrás dele, que ele está cansado e acabou de fugir. Ele entrou no vale da sombra da morte. A morte estava decretada na boca de Aitofel. Só que Deus, ele com pequenos movimentos, ele faz coisas terríveis. Deus com um grito de Josué parou o sol. Ele com pequenas coisas, ele faz movimentos terríveis. E ele não fez movimentos para fazer barulho.
mas já tinha tomado o coração. Como é que chama o conselheiro lá que ajudou Davi? Vocês lembram? Eu esqueci agora. Ele, quando Aiquitófel deu o conselho, esse outro conselheiro falou para o rei, esse conselho dele não é bom, vou te dar um outro. Vai só amanhã atrás de Davi. O vale da morte Davi já estava nele já. Desmanchou o conselho. Davi fugiu. Quando for atrás dele já era tarde. Deus desmanchou o conselho de Aitofel. Em nome de Jesus Cristo, seja desmanchado um conselho contra alguém por essa palavra sagrada. O Senhor desmancha o conselho do maligno. Ele tem esse poder. Ele entra onde ninguém pode entrar. E quando ele entra, ninguém sabe que ele passou por lá, só quem recebe o favor. Deus já passou em muitos lugares que os homens não confessam que foi ele, mas o servo de Deus sabe. Já passou no UTI, já passou em acidentes que a morte estava decretada, a morte estava selada. O Senhor passou por lá e falou, afaste-se, eu vou dar mais uma chance. Deixa ele viver mais um tempo. Nós confessamos, foi Deus. O homem fala, foi sorte. Um dia eu vi escrito num carro, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Sempre foi Deus na sua vida. Você nunca teve sorte não, foi Deus que sempre te ajudou. E quando você sofre, foi Deus que permitiu, está te burilando, melhorando. Enquanto você geme no canto, a sua alma canta do outro. Enquanto você vai apertado por um caminho estreito, mas olha, anda na vereda da justiça. E assim também a vereda do justo, sabe como que é? É como a luz da aurora, que ela brilha. A luz da aurora, vocês já sabem, é aquela luz que começa quando o dia começa a amanhecer. E ela não ilumina a terra de uma vez só, é pequeno raio de luz que está brotando lá no horizonte, que o sol ainda não se levantou propriamente, mas os raios de luz já começam a banhar um pouco. E ali então começa a sombra a ser dissipada. E chega um dia que o sol então se levanta no pino, então é dia perfeito. E o sol se levantou no pino da vida dessa igreja. Levantou-se tão alto que ele manda em tudo e protege esse rebanho aqui. Cajado. Tem hora que o conselho do Senhor é uma varinha, vai nos levando por onde Ele quer. Mas Davi muitas vezes enfrentou os animais que tentaram pegar as ovelhas do rebanho. Por isso que ele tinha essas expressões assim tão simples, porque ele tinha uma vivência simples também, antes dele ser rei, ele tem uma vivência simples. Assim como eu conduzo minhas ovelhas com carinho, também eu pego o lobo e pego o leão aqui, e ele se vê comigo. Ele matou um leão, matou um urso, porque tentaram mexer com a ovelha. Se Davi, sendo um moço, matou um leão, matou um urso para proteger o rebanho, e o teu rei? Teu rei se levanta contra qualquer leão que atravessar teu caminho. Pode ter certeza, se tiver um urso, ele vai cair. Se o leão se levantar, ele não prevalecerá. Porque o Senhor é teu pastor e vai te proteger. E não são palavras vazias, é a essência da proposta de Jesus. Não temas, porque eu sempre estarei convosco, até a consumação do século. É isso que a palavra nos propõe. Preparas uma mesa perante mim, na presença de meus inimigos. Hoje o Senhor prepara uma mesa para você aqui, na presença desses inimigos espirituais que andam pela atmosfera, que confere que a palavra de Deus fala com você. E que você continua amigo de Deus, amiga de Deus. Entre você e Deus não há plano de separação. Tem pessoas que se cansam uma da outra. Tem marido que enjoa da mulher, tem mulher que enjoa do marido. Mas nós não enjoamos do Senhor, nem Ele se cansa de nós. Quando você estiver bem fraquinha, Ele continua gostando de você do mesmo jeito. Espera um tempo para te fortalecer. O amor dele é constante, é muito mais, mas é como uma mãe que pode o filho, ao fazer as traquinagens que for, ela está lá sempre abraçando, amando, beijando, é seu filho. Como a mãe ama um filho, muito mais
o Senhor, o teu pastor, te ama. Vai tolerar cada um de nós com nossas misérias e vai nos sarar. Vai colocar atadura nas nossas feridas e vai colocar a lei dele cada vez mais patente na sua testa e vai colocar entendimento dela dentro do seu coração, até o ponto que você vai entender tudo que Deus quer de você. E você vai recitar para você mesmo os preceitos do Altíssimo em teus caminhos espirituais. Ele vai pôr na tua boca a palavra da verdade para você mesmo. E todas as vezes que você estiver confuso, lembra de uma coisa, o Senhor vai te conduzir por veredas de justiça. Está confusa? Busca o Eterno. Ele vai dissipar as trevas no seu caminho. A luz e a treva, elas não conseguem se assentarem juntos. Aonde chega a luz, a treva se ausenta. Por isso que onde Cristo habita, o inimigo não faz morada. Aonde Cristo se assenta, o inimigo não chega perto. Ele evita a luz. E nós queremos luz. A luz é a nossa herança. Ele preparou uma mesa para nós. Unges a minha cabeça com óleo. Nós somos ungidos. Todos nós somos ungidos. Eles falam assim, o ancião é ungido, o diácono é ungido. Todo homem e toda mulher que creu em Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo foi ungido. Aqui fala desse óleo, mas aquele óleo da unção, ele prefigurava o Espírito de Deus. O Espírito de Deus entrando em você, essa é a unção que te fez ungido, uma ungida. Nos fez reis e nos fez sacerdotes. Você é sacerdotisa, você é sacerdote. Quando você entra em oração, você está oferecendo a Deus o que os sacerdotes faziam no templo, não um animal degolado. O Senhor falou, eu não quero mais essas ofertas suas. Eu procuro um coração, ele falou, Deus se cansou disso aí. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Vocês não vão adorar ele aqui mais, nem em Jerusalém. Deus procura, olha que bonito. Ele não somos nós que procuramos ele, não. Ele procura, olha, este homem, ele vai gostar de mim e eu vou dar ele uma chance de chegar. Essa mulher, eu vejo o coração dela, ela vai gostar de mim. Eu vou iluminá-la com a minha luz. Ele procura, e ele procurou, e te achou. Ele te achou. Para ministrar nesse santuário aqui as ofertas do Senhor. Orar também, irmão, sabe, tem hora que nós temos que aprender a orar sem pedir. A irmã já fez isso? O irmão já fez isso? Senhor, hoje eu não vim pedir nada. Hoje eu vim te adorar. Sabe, Senhor, hoje o Senhor vai te ensinar a fazer uma coisa aqui. Faça isso. Feche a porta do teu quarto sobre si. Fala, Senhor, hoje eu não quero te pedir nada. Eu quero só te agradecer e te adorar. Refrigera minha alma. Deixa eu sentir a alegria de fazer uma oferta. Quando Salomão fez aquela oferta no templo, foi uma fumaça lá dentro, um incenso que tomou aquele templo que nem conseguiram entrar ali. E assim, sabe o que Deus faz quando alguém se apresenta a Ele com o coração assim, desarmado? Deus enche o templo não de vapor de fumaça, mas de regozijo espiritual, de glória, de paz, de certeza, de esperança. A bondade e a misericórdia. Olha que confiança. A bondade e a misericórdia do Senhor vão me acompanhar. Acompanharam Davi. A misericórdia e a bondade, porque teve um momento na vida de Davi que a bondade acompanhou. Mas se não tivesse a misericórdia, ele estava perdido. Mas teve um tempo que ele precisou da misericórdia. Foi quando o profeta falou com ele. Ele deu uma sentença. Foi uma parábola que o profeta fez. Tinha um homem que tinha uma ovelhinha, Davi. Só tinha ela. Dormia abraçada com ele no seu regaço. Você sabia que teve um homem rico que foi lá? Pegou a ovelhinha dele,
matou e fez festa com ela, Davi. Era a única que ele tinha. Que tal homem morra e restitua quadruplicadamente. E falou. Ele parou de falar. O profeta falou: tu és tal homem. Ele tinha cometido um adultério, um crime. Ali ele percebeu que tudo tem preço. Ele se abaixou, ele não sabia mais o que fazer. Se humilhou, chorou, se arrependeu. E no arrependimento de Davi, o profeta falou com ele: a tua transgressão foi perdoada. Mas o preço da transgressão, porque ninguém se engana, irmãos, Deus perdoa quem se arrepende de verdade. Quem não se arrepende também não tem perdão, não. Perdão não é ato mecânico que fala eu arrependo. Perdão é quando a pessoa do fundo do coração, ela se arrepende, não quer fazer mais. Mesmo que faça por fraqueza, renega em fazer por desejo. Agora, ele pagou caro. Houve um incesto na família, um irmão matou outro. E um filho se levantou contra ele e perseguiu ele até o limite da sua capacidade de resistir. E esse filho foi assassinado para ele não ser assassinado. O custo do pecado foi prestação após prestação. Por isso, você que escuta essa palavra, guarde isso. Todo pecado tem preço. E toda santidade tem o bônus da virtude do eterno. Fique no bônus da santidade. Se o pecado te pegou, aprenda a arrepender de todo o coração. Porque arrependimento não são palavras recitadas como uma coisa decorada. É o coração se rasgando, arrependendo, como fizeram os irmãos de José. Choraram de tal maneira e falaram: é Deus nos cobrando o nosso pecado agora na casa desse homem. É o que fizemos com José. Ei, Deus está bravo. Nos cobra agora pela mão desse homem, que é o homem que governa o Egito. Eles se arrependeram. José escutou, porque eles falavam em hebraico. E eles não sabiam que José falava hebraico, porque não sabia que era irmão dele. José viu eles falar assim, chorou tanto, que até fora do palácio eles escutaram José chorar. É o choro de José e o choro dos irmãos. E o choro teu, pode ter certeza, mexeu com o eterno, e a misericórdia virá a teu encontro. A misericórdia do Todo-Poderoso te cobrirá. Todas as vezes que o arrependimento te visitar, a misericórdia passa por lá e te veste. É assim que nós vivemos essa graça. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós vamos habitar aqui por longos dias. E depois na casa eterna para sempre. Não tire teus pés da casa do Senhor. Aqui você aprende, você louva, você ora, você canta, você adora. E você é instruído, instruída. E esse lugar é um lugar que você tem água e pasto. Tem comida, tem água. O Espírito de Deus vai recriar você. E se você der espaço para Ele, Ele recria de tal maneira que você vai querer outra vez mais. No mundo a pessoa experimenta umas coisas terríveis, depois não consegue largar mais porque o vício ele é exigente demais. É exigente, ele exige que a pessoa tenha outra dose. E depende da droga, ele tem que aumentar a dose para ter o mesmo efeito que ele tinha antes. Até que ele vai, no fim, ele acaba morrendo destroçado. Mas quem conhece a Cristo é a suavidade do Senhor. Ele sente a excelência, eu quero mais. Mas ele não fica destroçado. É o coração apaixonado pelas coisas eternas. Quer mais, quero mais. E sempre que ele vai sentindo o refrigério, o coração vai dilatando. Até que o coração caiba bastante incenso bom. E o crente, quando ele abre a boca, e que o incenso do Senhor está dentro dele, as palavras que ele fala denunciam que Cristo anda com ele. Uma mulher, quando o Espírito Santo está nela e tem porção excelente, é com 10 minutos de conversa, o perfume de Cristo sai na sua boca. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Agradecemos a Deus.